Olhando para essa, ainda, lógico, né, discutindo um pouco sobre isso, as pessoas questionam bastante, já que, por exemplo, a gente tem a produção de um petróleo, mas é um petróleo que, né, um petróleo bruto, que precisa ser refinado, precisamos mandar lá para fora para refinar, para voltar. Muito se tem também questionado sobre a questão de não ter refinaria suficiente aqui no Brasil e com capacidade para poder refinar o tipo de petróleo que nós temos. Seria, então, né, viável, talvez, essa saída de construir mais refinarias? Você acredita que se a gente tivesse realmente mais refinarias, esse problema seria resolvido? Onde que não... Por que não ter... Por que não existe o interesse também na iniciativa privada em ter mais, a sua opinião? Seria a questão da falta de retorno, não é viável financeiramente, é muito mais viável a extração, né? Por que, então, precisamos estar mandando lá para fora e não ter mais refinarias aqui dentro mesmo, na sua avaliação? Bom, esse tema eu acho que daria para ser debatido aí umas 4, 5 horas de bate-papo. Tem muita coisa para ser considerada, né? O primeiro ponto, eu acho que tem um mito, a gente tem que desconstruir esse mito de que as refinarias nacionais não estão habilitadas ou não estão preparadas para processar o petróleo nacional. Isso não é uma verdade. Ao longo dos últimos anos, a Petrobras realizou investimentos muito importantes. Eu não tenho aqui nenhum interesse em estar defendendo a Petrobras, mas a verdade tem que ser dita. A Petrobras realizou investimentos muito importantes para a adequação das suas refinarias ao petróleo que foi encontrado aqui, especialmente na bacia, no pré-sal, né, na bacia de Campos, enfim, no pré-sal como um todo. E hoje, felizmente, grande parte das refinarias e do petróleo consumido e refinado no país tem a origem nacional. A necessidade de importação de óleo cru é muito pequena, em termos percentuais, eu não tenho aqui exatamente qual o percentual, mas é muito, muito pequeno em função e graças ao elevado investimento que foi feito pela Petrobras. Essa situação da gente ter o excedente, assim, ser autossuficiente, mais do que autossuficiente, a gente ter um excedente de petróleo cru e a gente não ter capacidade de refino, é consequência da gente não ter investido em aumento da capacidade de refino ao longo dos 30, quase 40 anos. A última grande refinaria que foi construída no Brasil foi a Revap, no Vale da Paraíba, na década de 70. Depois disso, a gente teve a construção da Renest, lá em Suape, que é uma refinaria que também só foi inaugurado, ou só está em operação 50% da capacidade do projeto. Uma outra pequena refinaria, Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, e não tem mais nada. E nesse período, o aumento da demanda foi muito grande. Se a gente olhar o diesel, o aumento, a demanda do diesel acompanha com uma correlação muito forte a variação do PIB. Então, se vocês podem ver, teve nos últimos 10, 15 anos, mais do que dobrou aí o consumo dos principais derivados de petróleo. A discussão que você tem que ter nesse momento é assim: a gente deve estimular investimento na ampliação da capacidade de refino no Brasil? É um ponto, eu não tenho a resposta, mas eu coloco aqui pontos que precisam ser avaliados e terem debatidos com o maior número possível de agentes que atuam no mercado, considerando que, primeiro, existem diversas refinarias, existe uma capacidade de refino no mundo que está ociosa. Existe uma forte tendência de substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis mais amigos aí do meio ambiente, que emitam menos gases de efeito estufa. Então, existe uma tendência de médio e longo prazo da redução do consumo dos derivados de petróleo. Não sei se é recomendável, não sei se economicamente falando é a melhor alternativa investir no aumento da capacidade de refino, ou se é melhor a gente investir numa melhoria na logística, na infraestrutura logística, para que a gente possa ter maior fluidez, menor custo para a recepção de produtos derivados importados, uma vez que existe uma tendência de ter excesso de derivados no mundo e a gente poder aí utilizando
dinheiro que seria utilizado para investir em refino, investir em infraestrutura e em outras oportunidades. Esclarecedor mesmo esses pontos, Sérgio. Olha...